Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar com o Rafael Chiusi, que imigrou com a família há 6 anos e se tornou professor de ensino superior no Canadá. Ele competiu até com candidatos de Harvard. Além disso, o Rafael fundou uma empresa de consultoria internacional e a esposa abriu um consultório de psicoterapia. Aí, mais um detalhe: quando o Rafael se mudou com a esposa e filho para o Canadá, ele descobriu que a esposa estava grávida. Então, mais um detalhe aqui no processo, né? Hoje a gente vai conhecer a história do Rafael e como ele conseguiu superar as adversidades e conquistar o sonho canadense. Uma história incrível e uma grande fonte de motivação. Certo, Rafael? É isso aí, tentando cair sempre para frente. Muito bom. Bom, vamos já começar nosso papo, Rafael. Assim, como que começou, né? Você no Brasil, assim, você sempre quis vir para o Canadá? Como é que é? É você, E sua esposa, né? Você, sua esposa, no Brasil você tinha um filho. tinha um filho, isso. E aí, nesse processo, inclusive, Teve, descobriram-se grávidos, né, teve de um novo. susto, é. Pois é. Bom, a gente nunca teve o plano de mudar para o Canadá especificamente, mas o que aconteceu depois, né, de casados, aí nasceu nosso filho lá no Brasil, a gente morava lá em Santo André na época. ahm, a gente começou a perceber uma insatisfação mútua com algumas coisas. O que aconteceu um dia é que eu tava no Facebook e aí tinha um daqueles ads no Facebook. Olha, tem o Canadá, faz uma simulação aqui. Por brincadeira, eu entrei num site, era um advogado aqui canadense de imigração e fiz uma simulação. E a simulação deu uma pontuação altíssima. Só que eu não falei nada pra minha esposa porque eu pensei que ela nunca ia sair de perto da família dela. Então, pra não criar nenhuma confusão, eu falei, eu não vou falar nada. Um dia a gente tava numa conversa, eu fui pra casa do meu irmão mora em Balneário, Camboriú. Quando a gente voltou, a gente tava meio os dois assim, meio... E eu falei pra ela, falei, sabe que um dia eu fiz uma simulação pra conseguir a residência permanente canadense e deu uma pontuação altíssima. Ela falou, por que você nunca me falou? E ela falou, eu acho que a gente devia considerar. E aí depois desse dia, a gente começou a ter conversa mais séria sobre mudar mesmo. Aí a gente fez uma consulta com a consultoria, né, de imigração, e a gente viu que realmente, porque o meu medo, Dimitri, era assim, tem tanto site de scammer, você nunca sabe se a coisa é séria ou não. A gente fez uma simulação com essa consultoria e realmente a nossa pontuação na simulação dava bem alta. E aí a gente tomou a decisão, falou assim, vamos perseguir o sonho de ir para lá. E a discussão era, a gente vai para o Canadá ou para outro lugar? E a gente decidiu que seria ou ir para o Canadá ou não ir para lugar nenhum. E aí a gente tomou a decisão e começamos todo o processo de fazer o IELTS e aquela coisa toda que todo imigrante já sabe, né? Mas por que especificamente? Ou era o Canadá ou lugar nenhum, assim? Por que só o Canadá? O que aconteceu? Na época, quando a gente começou a fazer as pesquisas, eu me lembro de uma fala, uma palestra que eu vi online eu não me lembro do nome dele agora, mas ele falou assim, aqui no Canadá, se as pessoas te ouvem com um sotaque um pouco diferente, eles vão assumir que você veio de outro país e quis vir para o Canadá, eles vão assumir também que você provavelmente é um profissional qualificado e que veio para fazer a diferença. Enquanto em alguns outros países... Se a pessoa te ouve com um sotaque diferente, eles vão assumir que você está lá porque você pulou o muro, você não é tão qualificado quanto os nativos. Então, quando a gente pensou qual é o ambiente que a gente queria criar o nosso filho, era esse ambiente de mais aceitação, mais diversidade. Então a gente decidiu que seria ou o Canadá ou a gente não estaria disposto a ir para outro lugar. Entendi. Faz sentido mesmo, faz sentido. E aquela coisa, né? Achar que você está tirando o emprego dele, né? Também, né? Tem isso também. Alguns lugares Exatamente. pensam isso. Pensam. E Bom, aí a gente não queria ir. a gente não falou o que você fazia no Brasil. No Brasil, eu já era também professor do ensino superior, Tá. e também tinha uma empresa de consultoria lá. Mas a diferença é que no Brasil, quando você é professor de ensino superior, você precisa dar aula em vários lugares, né? Então, assim, apesar de já fazer o que eu faço aqui hoje, felizmente, assim, a qualidade, inclusive de remuneração e tudo mais, é bem diferente, né? Então eu sou um dos poucos casos, Dimitri, que
assim, eu tenho a felicidade, a alegria de continuar fazendo o que eu já fazia lá, mas em condições melhores aqui. E você era professor do que, especificamente? Eu era professor. Bom, a minha formação toda é em psicologia, né? Minha graduação, mestrado, doutorado. Mas eu sempre atuei na área de psicologia organizacional, então sempre no lado mais empresarial. Então eu dava aula nos cursos de psicologia, eu dava aula um pouquinho antes de vir para cá, eu fui dava aula no mestrado lá na Universidade Metodista de São Paulo, no mestrado em psicologia, e mais em alguns outros MBAs e tal. E aqui eu continuo nessa área organizacional, mas eu estou no departamento, na área de escola de negócio, né? Então eu não estou no departamento de psicologia, eu estou no departamento de management. Mas basicamente eu ensino psicologia para o pessoal de negócios. Legal. Bom, vamos então voltar para sua jornada, então. Aí vocês decidiram aplicar. Decidimos aplicar. E aí foi aquela avalanche de documentos que você precisa preparar. A gente precisou também tomar algumas decisões, por exemplo, o que vai fazer com o apartamento. E aí foi uma discussão que a gente teve. Ou a gente vai de verdade, ou fica aquele pé aqui, pé lá, e a gente decidiu vender. Assim, quando saiu quando a gente foi aceito no pool, né, de candidatos, a gente precisou começar a tomar algumas decisões. E uma delas foi essa, assim, vende tudo e vai. E a gente vendeu tudo. A gente fez um daqueles... Família vende tudo. A gente morava num condomínio, né, num prédio. Aí a gente listou tudo, a gente abriu a casa e colocou preço em tudo. E em 2 dias a gente vendeu tudo que tinha lá. Forma, cadeira, foi tudo pros nossos vizinhos lá. E aí a E gente vocês foram vendeu tudo. corajosos, que resolveu vender o próprio apartamento também, não? Tudo, tudo. Olha aí. Tudo. Aí a gente ficou na casa do meu sogro, da minha sogra, por mais ou menos uns 3 a 4 meses, e aí saiu a confirmação da residência permanente. Aí a gente já estava com tudo pronto, e aí pousamos lá no aeroporto de Toronto com 6 malas, o meu filho, e aí é que foi a surpresa. Uma semana antes da gente pegar o avião para vir para o Canadá com tudo pronto, a gente descobriu que tinha mais um filho ou filha a caminho. E aí é claro que aumenta a pressão, né? Imagina, tava me vendo lá no aeroporto, lá era 6 da manhã, a hora que a gente desceu. Eu falei, nossa, que eu tô fazendo, né? Com uma mulher grávida, com filho. Agora, a gente tinha um Airbnb em Oakville aqui para ficar por 30 dias. E eu tinha uma lista lá. O próximo da lista é achar uma casa para alugar. Então, porque assim, né? O momento de mais fragilidade da gente quando muda para outro país é a chegada, né? E É, aí vocês ainda estavam com essa novidade ainda, né? Nossa, exato. nossa, deve ter sido muito difícil, né? Muito. E aí tinha aquela questão, porque a gente ainda não podia ter a saúde provincial, né? Porque você tem que esperar lá, eu não lembro agora, acho que são 2 ou 3 Acho que meses, três alguma coisa meses, assim. né? 3 meses. Então a gente foi pagando do bolso, consulta com o médico aqui e tal, e aquele estresse de saber se estava tudo bem, né? E como é que funciona aqui. Ah, assim, o que ajudou muito foi que a gente tem uma relação excepcional, né? De parceria mesmo. Então, assim, um ajuda a segurar as pontas do outro ali, mas foi bem difícil, viu, Dimitri? Bem difícil. Nossa, você assim, você chega num lugar, você não conhece ninguém, aí você tá com essa coisa na cabeça, né? Assim, e aí você assim, vocês tinham que procurar emprego, como é que tava nessa hora também? Como é que... Aí a gente achou um lugar para alugar, Hum, e aí começou aquele processo todo de eu começar, porque como a minha esposa estava grávida, ela não podia trabalhar ainda, ou já ia sair, né, de maternidade em breve. Aí começou a minha jornada de procurar emprego. O que aconteceu foi, eu me matriculei num curso, que é um curso de bridging, né, de uma adaptação para profissionais internacionalmente treinados, e eles têm esse curso que é subsidiado pela província. E nesse curso, tinha gente do mundo inteiro, né? Tinha 25 pessoas do mundo inteiro fazendo esse curso, que era para profissionais da área de recursos humanos, um pouco mais na minha expertise. Nesse curso,
eu apliquei para uma vaga no Conference Board of Canada, que é um instituto bastante conhecido e tal, quando eu estava fazendo o meu currículo, eu pedi para um desses instrutores do curso dar uma olhada no meu currículo para ver se tinha alguma dica e tal. Quando eu terminei, ele falou assim, mas você sabe fazer tudo isso aqui que está no teu currículo? Eu falei, sei. Ele falou, então faz o seguinte, se você não conseguir essa vaga aqui, você me avisa quando você receber o e-mail que aí eu quero conversar com você. Bom, não deu certo a vaga no Conference Board, e aí ele já me ligou, quando eu avisei ele já me ligou no mesmo dia. Falou, eu tô precisando de ajuda, você já tem experiência com consultoria, tudo que você colocou no currículo aqui, eu tenho uns clientes que eu preciso de ajuda e tal. Ele me ofereceu um emprego por contrato por 4 meses. E ele falou, eu sei que você quer ir para o ensino superior aqui, você quer ser professor e tal, meu compromisso com você eu te mantenho aqui no contrato, se você arrumar alguma coisa numa universidade, alguma coisa assim, sem problemas. Então eu fiquei trabalhando com ele por um tempo, e aí eu apliquei para um college menor, e foi dando certo. Fui chegando até o ponto final das entrevistas, onde você vai almoçar com o reitor e tal. E aí, o que aconteceu foi, eu fui eliminado do processo na última fase, e eu liguei para business partner de RH para perguntar o que tinha acontecido e se tinha algum ponto que eu precisava melhorar. E ela falou muito, assim, muito nas entrelinhas, que eles acabaram indo com um candidato que tinha mais experiência de ensino aqui no Canadá. Olha. Que a gente sabe que legalmente não se faz isso, não se pode fazer, mas aí eu fiquei devastado. Assim. Bom, um pouco depois surgiu Uma essa. dúvida. O seu inglês era bom já na época? Meu inglês é bom. Assim, eu não tive muito treino formal de inglês. Eu aprendi inglês assistindo filme e ouvindo música. Mas a primeira vez que eu fui testado formalmente no meu inglês foi no IELTS. E eu consegui 9,5 logo no Olha. primeiro. Então Nossa, foi bom, porque assim, me deu uma muito segurança. Então o inglês, ele tava, assim, era o menor dos meus problemas. tá. Aí o que aconteceu? O meu orientador de doutorado lá do Brasil, que ele sabia que eu ia mudar para cá, ele me mandou um e-mail, falou, acabei de voltar de uma conferência que aconteceu lá nos Estados Unidos e eu conheci um professor aí da Universidade de Toronto e tá aqui o contato dele e falou para você procurá-lo. E aí eu fui tomar um café com esse professor em Toronto, a gente conversou e tal, e depois de um tempo ele me mandou uma vaga, falou, abriu uma vaga na Universidade de Toronto. Só que eu pensei comigo, Dimitri, eu acabei de ser rejeitado por um college pequenininho. Imagina que, assim, uma Universidade de Toronto, o número 1 aqui do Canadá. Assim, eu vou aplicar só para não fazer feio, né? Porque eu já falei. Eu Desanima. apliquei. Acaba, a moral acaba caindo É. nessa E hora. aí eu apliquei e consegui a vaga. Assim, foi, assim, acho que um dos dias mais felizes da minha vida. Olha. Aí eles me deram um contrato de 1 ano na Universidade de Toronto. Quando eu estava nesse contrato, eles falaram: ó, a gente vai abrir uma vaga full-time para tenure, né, para estabilidade, e aí você pode aplicar. Aí eu Peraí, apliquei, Rafael, mas antes eu quero saber assim, como que foi o processo para você conseguir a vaga, assim, como que foi porque isso é interessante, assim, né? sim. O processo aqui de contratação de professor universitário é um negócio extenuante. Uhum. Então, como é que funciona? Você manda um dossiê, esse dossiê tem lá umas 50 páginas, onde você precisa incluir tudo. Quais foram os cursos que você já ensinou? Avaliação de aluno que você teve no passado, inovação pedagógica que você já fez. É um dossiê grande, assim, com toda a evidência de que você é um bom professor. Mais um plano de aula e 3 cartas de recomendação de pesquisadores renomados, que você precisa Olha. também. Então você junta tudo isso e manda num pacote para eles. Aí eles consideram se vão te aceitar ou não no processo. Aí eles me aceitaram no processo. Você vai em um dia, eu fiz 7 ou 8 entrevistas com diferentes professores do departamento, me perguntando sobre experiência de docência, essa coisa toda. Aí tem mais o almoço com o chair do departamento, que eles querem ver se você
é colegial, se você tem essa experiência e tal. Depois disso, você dá uma aula teste, e aí nessa aula teste é uma composição mista de alunos com outros professores especialistas no assunto. Se você passar em tudo isso, aí eles escolhem o candidato, mas assim, é um Eu processo gostei porque assim, que cansa. no começo ele contou como se fosse uma coisa tranquila, eu apliquei lá e passei. É bem tranquilo. Assim, eu não esperava, porque no Brasil é diferente, né? A gente segue um processo mais corporativo no Brasil, né? É. Pelo menos para universidades particulares, onde eu tinha mais experiência. Então você vai, aplica, manda o currículo, papapá, é mais ou menos um padrão. Agora aqui, amigo, eu vou te falar, é um processo. E agora eu já participei do outro lado do balcão, entrevistando os candidatos, né? E assim, chega no final do dia, você vê que o pessoal tá com a cabeça desse tamanho, né? E ainda Nossa. precisa dar uma aula, tal, é um negócio. Mas enfim, eles foram muito, assim, muito abertos. Eu não senti em nenhum momento nenhuma discriminação. Até porque hoje eu vejo a maioria dos meus colegas lá, eu acho que eu devo ter um ou dois que são daqui, do Canadá. O resto é do mundo inteiro, né? Pesquisadores e professores do mundo inteiro. Então, eu percebi uma abertura maior por parte da universidade do que eu percebi por parte do college. Olha que interessante, isso é interessante, hein? É. É, a gente não sabia disso, né? Bom, mas volta lá, vamos voltar para sua história. E aí? Aí você ganhou esse contrato de 1 ano, né? Um ano. Inicialmente. É. E aí eu falei pra minha esposa, pra Renata, falei, esse 1 ano eu vou ter que dar os melhores 3 cursos da minha vida e conseguir as avaliações mais altas que eu já consegui na minha vida para conseguir aplicar para essa vaga full time. Dá o sangue, né? E do sangue. É. E aí assim, eu trabalhei, assim, bastante esse ano, viu, Dimitri? Até que chegou a época de aplicar. O que aconteceu? Nesse processo de aplicar, uma das secretárias, um dia, conversando no corredor e tal, eles não podem falar isso, mas ela deixou escapar, ela falou, nossa, você deve estar se sentindo agora com bastante pressão, né, tal. Eu falei, muita, viu? Aí ela falou, imagina, até competindo com o pessoal de Harvard e tal. Eu falei, como assim competindo com o pessoal? Aí ela falou, eu não posso te falar. Mas aí eu descobri que eu tinha, no meu pool de competição, um dos professores, ou professora, eu não sei quem que é, porque eles não falam, era de Harvard. Aí eu voltei e falei para minha esposa, eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, já que eu não tenho uma credencial de Harvard, eu vou ter que trabalhar o triplo deles para garantir essa vaga. E foi o que eu fiz, assim, eu ralei até, assim, eu quis deixar um negócio impecável. Isso até foi bom você Felizmente, saber, então, né? Em vez de você ficar com medo, não, isso te motivou mais ainda, né? foi, porque eu falei, bom, já que eu não tenho a credencial, eu não vou deixar ninguém ganhar de mim, porque eu não trabalhei o suficiente, né? E o lado bom de ser brasileiro, Dimitri, como você bem sabe, a gente está acostumado com esse negócio de matar um leão por dia. Então, assim, eu me envolvi em tudo quanto foi projeto, atividade com aluno, as aulas, os cursos, assim, eu fiz valer. Pagou, valeu a pena, né? Porque aí Não. depois do processo eu recebi a oferta de full time. E agora, esse ano, nos próximos 2 meses, já é a minha avaliação do meio de caminho para conseguir o tenure, né? A estabilidade lá. Você está há quanto tempo lá Eu agora? tô há 4 anos lá agora. Hum. Então, eles fazem uma avaliação no final do 4º. Aí é um comitê que diz se você continua, aí eles ampliam esse contrato para mais 2 anos. E aí no final desses 7 anos, aí é uma avaliação geral. E aí se você passa, você é promovido a Associate Professor e ganha estabilidade. Então, assim, é uma carreira que assim, ela é difícil, ela exige bastante, principalmente quando você está numa universidade de bastante renome, a régua é bem alta. Então, quando você olha para o seu lado aqui, os seus colegas estão assim, são os caras que estão nos noticiários todos os dias, falando sobre pesquisa. Então, assim, sobe a régua, mas vale a pena. Assim, o ambiente de trabalho é muito bom, a remuneração é muito boa, então vale a pena.
E como é que é a relação lá com o pessoal? Você falou um pouco, né, que tem gente de todo mundo, mas assim, como é que funciona isso? É um ambiente, eu não vou mentir não, assim, é um ambiente que tem bastante ego, né? Porque assim, nós estamos falando dos caras que são referência mundial às vezes em um assunto. Por outro lado, assim, quando você tem as relações certas com o pessoal, é um ambiente de trabalho bem bacana. Por eu ser um cara que eu gosto de brincar e tô sempre envolvido com diversas coisas, eu não tive problema nenhum em fazer amigos lá dentro. Então, Mas amigo mesmo ou colega de trabalho, né? Porque é diferente. olha, amigo de já vir em casa e ter churrasco em casa com eles. Ah, legal. Então, assim, eu tenho colega, a maioria são colegas, mas tenho bons amigos. Tem um pessoal que eu vou jogar golfe com eles direto, então, assim, eu não tive problema. Mas aí entrou lá, uma vez um professor me falou: tá vendo, já vem outro brasileiro, aí todo mundo gosta do brasileiro, é sempre assim. Então, então esse Tem mais brasileiro lá? é um lado positivo. Hum, Tem, não no meu campus, mas eu conheço pelo menos uns três outros brasileiros que são professores, pesquisadores lá. olha aí. Bacana, bacana. Mais antigos ou antes de você ou depois? Antes de mim, são mais antigos. É. Muito bom. Agora, quem sabe no futuro a gente provavelmente vai ter mais. Eu sempre tenho amigo, bastante amigo lá do Brasil que sempre me escreve, né? Pedindo dica, assim, tô considerando e tal, o que que você acha? É, e, assim, tem brasileiro que faz pesquisa lá, Dimitri, que é um negócio assim, a gente não sabe, mas eles são conhecidos aqui. Tem áreas que o pessoal é conhecidíssimo. É que às vezes está lá no Brasil, tem o seu laboratório lá e tal, fica difícil abrir mão disso. Mas tem muito brasileiro qualificado que conseguiria vir, assim, sem problema nenhum. Olha aí. Bom, aí vamos continuar então com a sua história. Aí também paralelamente você também abriu uma empresa, né? Isso. O que que aconteceu? Junto com isso, eu tinha esses clientes que eu já estava trabalhando com esse outro consultor, mas aí depois de alguns projetos grandes que a gente teve lá no Oriente Médio e aqui mesmo no Canadá, em 2018, 2019 eu estava voando sempre para a Arábia Saudita, a gente estava fazendo um projeto grande lá. Aí essa outra empresa quis continuar trabalhando comigo solo. E aí eu falei, bom, agora é a hora de eu abrir o meu negócio aqui. E aí eu abri a minha empresa, incorporei a minha empresa e continuo agora com os dois. E como eu estou na área de negócio da universidade, então um acaba complementando o outro, porque a minha pesquisa eu consigo levar para a consultoria, e que é o que eu faço até hoje, e muito do que eu pesco lá nos clientes, muito dos exemplos eu trago para a sala de aula. Então, que esse é um dos pontos que os alunos gostam da minha aula, pelo menos é o que surge nas avaliações, né? Desses exemplos, de sempre ter exemplo fresco, né? De cliente, do que está acontecendo e tudo mais. É mesmo, Então, isso porque me para ajuda. ser professor você tem que ter a vivência também, né? Não adianta só na teoria, tem que ter a É, vivência. É. assim, é também a minha filosofia. E os alunos gostam, pelo menos na área de negócio isso é bem visto. Então, é legal porque eu consigo manter os dois caminhando ali. Pelo menos no verão, quando eu tenho um pouco mais de tempo livre da universidade, eu consigo me dedicar mais à consultoria e vice-versa. Então, funciona Legal, bem. legal. E a sua esposa também, paralelamente nesse tempo, né, abriu a empresa dela, Isso. o A minha consultório, né? esposa, aí nasceu a Ana, que é a única que tem um passaporte canadense aqui por É, enquanto. a gente, esse detalhe a gente não falou, que foi na verdade antes disso. Durante isso aconteceu. Assim, você precisava do tempo para se dedicar ao trabalho, mas aí ao mesmo tempo também tinha que cuidar. Como é que ela chama? A minha esposa? Não, Ou a Ana, minha Ana. filha E a sua Ana. esposa? Renata. Renata. E aí, assim, tudo ao mesmo tempo, né? Como é que foi isso? Então, aí é que entra essa relação da parceria, né, que eu estava te falando, porque a gente concordou que como eu tinha lá um emprego na universidade e tal, e era isso que estava, né, tirando a gente do sufoco, porque quando a gente veio para cá, o dólar tava 3 e lá vai cacetada, então tudo que a gente tinha lá tinha um terço aqui. Hum, É, então, aí ela falou, bom, eu cuido das crianças, tinha o Bruno e a Ana, né, a Ana recém-nascida, então, ela fez esse sacrifício naquela época de não voltar pro mercado de trabalho.
cuidou da Ana, tudo. Enquanto isso, quando a Ana já cresceu um pouquinho mais, ela foi fazer a certificação dela aqui, porque ela era psicóloga no Brasil. Fez a certificação dela aqui, e agora o que eu fiz? Eu tirei o pé do acelerador, porque ela abriu a empresa dela, uma empresa ela é psicoterapeuta aqui agora, então ela agora está com mais tempo para se dedicar à carreira dela, e eu ponho o pé um pouco no freio para ser justo, né? E agora ela está indo assim, tem um lado bom e um lado ruim, ela está indo de vento em popa, que é muito bom. O lado ruim é que muita dessa demanda é por conta da pandemia, né? O pessoal precisando mais de saúde mental e tal. Mas agora ela tá indo super bem. Agora o ponto vai ser a gente achar esse equilíbrio que acho que provavelmente vem agora no próximo ano aí. Muito legal essa entrevista, a gente selecionou esse trecho específico sobre esse assunto, né? Mas lembrando que essa entrevista está disponível na íntegra para os membros do canal Canadá Diário. É uma entrevista muito maior, que a gente fala sobre outros assuntos também. A gente está utilizando esse sistema de membros justamente para poder criar um conteúdo mais completo, né? Mais detalhado, que normalmente aqui no canal a gente não pode fazer. Então vale a pena dar uma olhada na playlist sem compromisso, e conteúdo novo também é adicionado periodicamente. Além de você receber esse conteúdo exclusivo, você ainda ajuda a gente a continuar produzindo material aqui pro canal. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação para sempre receber as novidades aqui do canal. Valeu, pessoal, e até a próxima.